A lenda das crianças dos olhos negros começou em 1996, quando o repórter americano Brian Bethel escreveu várias reportagens de encontros acontecidos em Abilene, Texas e Portland, Oregon. Verdade ou não, o fato é que desde então, relatos começaram a surgir e serem contados por todo o mundo. Além de aterrorizantes, dizem que o perigo maior acontece quando alguém permite que a criança ou crianças entrem em seus lugares. Segundo contam, o resultado é algo desastroso, inimaginável e irreversível, como é o caso da história a seguir. Em uma região do Ceará, existe um trecho de uma estradinha que todos dizem ser assombrado. Que quem passa por ali à noite vê uma menina de mais ou menos 10 anos, vestida de branco e cabelos longos, parada ao lado da estrada. Ninguém sabe quem é, onde mora, quem são seus pais e por que anda por aquela estrada sozinha. Quem já teve o infortúnio de encontrar com aquela garota nem sequer teve tempo ou coragem de fazer qualquer pergunta. Saíram disparados na carreira, tão logo viram seus olhos negros. Para Marinalva, uma moradora da região, todas aquelas histórias não passavam de mentiras inventadas por pessoas desocupadas que não tinham o que fazer. Marinalva vivia com seu esposo numa pequena chácara 2 quilômetros do povoado. 2 quilômetros pela mesma estradinha do trecho assombrado. No domingo 5 de setembro de 2004, o esposo de Marinalva foi visitar uns parentes na capital. E depois que o ônibus saiu, ela foi passar um tempo com uma de suas amigas antes de voltar para a chácara. Conversa vai, conversa vem. O tempo passou e quando Marinalva resolveu voltar, o sol já entrava e a noite chegava. Aquela era a primeira vez que ela passava por aquela estradinha à noite. No escuro e sem lanterna. A única claridade era da lua. Pouco mais adiante, Marinalva começou a pensar na garota dos olhos negros. E se for verdade? E se ela aparecer? O que é que eu vou fazer? Marinalva ainda tentou não pensar nas histórias de assombração. Porém, com cada passo que dava, os arrepios foram começando. O medo também. Tentando controlar o medo, Marinalva fez o sinal da cruz 3 vezes, pediu proteção ao Padre Cícero, baixou a cabeça e acelerou o passo sem olhar para os lados. Pelo menos até passar pelo trecho. De nada adiantou. Pouco mais adiante, uma voz de criança perguntou: Senhora, senhora, você viu minha mamãe? Sem acreditar no que ouviu e sem olhar na direção da voz, Marinalva parou por uns segundos sem saber o que fazer. Suas pernas tremiam. Seu corpo inteiro esfriou e arrepiou. Seu coração palpitava tão rápido e tão forte que parecia sair pela boca. O medo era tanto que pensou que fosse desmaiar. E outra vez: Senhora, você viu mamãe? A única coisa que Marinalva fez foi gritar o meu Deus do céu e meter o pé na carreira até chegar à sua chácara. Exausta e apavorada, Marinalva preparou um copo d'água com açúcar e tomou bem devagar enquanto rezava. E a noite passou. Na noite seguinte, por volta das 8. Pensando ser sua amiga vizinha, que de vez em quando aparecia para conversar, Marinalva foi até a porta e abriu. A pobre Marinalva quase teve um ataque do coração ao ver que poucos metros à sua frente estava uma garota de mais ou menos 10 anos, cabelos longos e negros e vestido branco. Só podia ser a garota do trecho assombrado.
Marinalva regalou os olhos, abriu a boca e ali ficou olhando para a garota. Apesar de, por um lado, sentir dó da garota, por outro, o sentimento de medo, de pavor e horror era indescritível. Depois de alguns segundos em silêncio, a garota disse que sentia frio e perguntou se podia entrar. Marinalva tentou dizer que não, que pelo amor de Deus fosse embora e lhe deixasse em paz. Mas não foi possível. A voz não saía. E bem devagar, a garota aproximou, entrou e ficou parada no meio da sala. Segundo Marinalva, os olhos da garota eram tão assustadores, tão horripilantes e tão negros que pareciam ocos. Depois de 1 ou 2 minutos, que mais pareceram uma eternidade para a pobre Marinalva, a garota virou e, sem dizer uma palavra, saiu e sumiu. 3 meses depois, Marinalva foi internada e diagnosticada com leucemia em estado avançado. Infelizmente, os médicos não puderam fazer nada. Te cuida e muito obrigado.